Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, domingão, mais um dia de devocional, sejam bem-vindas, bem-vindos, quem tá ao vivo, quem vai assistir depois, bom dia Mayra, Mari, bom dia amadas, Joelma, bom dia, sejam bem-vindas, por favor, soltem coraçõezinhos daí, para o Instagram avisar que estamos ao vivo. Bom dia, Joelma, mais um dia abençoado aí de devocional, mais um dia pra gente ativar a nossa fé. Bom dia, Manaus, Raquel, bom dia. Sejam bem-vindos, como é que vocês estão? Esse diazinho que tá frio, mas não tá tão frio, tá um solzinho. Bom dia, Cíntia, bom dia, Cris. Muito bom ver vocês por aqui. Gostoso, mais um dia, né? Mais um dia, já se foram aí 138, eu acho, dias. E como é bom, né, a gente estar aqui. Como é bom a gente ativar a nossa fé. Bom dia, Jocélia. Como é bom saber que não estamos sozinhos. Espero que vocês tenham passado uma semana boa. Hoje é domingo. Muito bom, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, William, Yara. Então, bom dia, Evelyn. Estamos aqui mais um dia pra gente ativar nossa fé, pra gente estudar, né? Pra gente examinar a fé que deve e merece ser examinada. A gente deve sim construir uma fé, um relacionamento com Deus baseado naquilo que é verdade, naquilo que a gente tem o direito e o dever. Eu acredito hoje que a gente tem o dever de estudar, porque é muito difícil crer em algo que você não sabe, só porque todo mundo crê. Então o convite aqui é que a gente, eu acho que haja como adulto, né? O adulto que ele, antes de, como deveria ser, que a gente, antes de a gente tirar a nossa conclusão, a gente se informar, né? Um dos maiores problemas, tem até uma passagem que está escrito, né? Um dos maiores problemas é a falta de conhecimento. Vocês sabem que, bom dia Kátia, Rose, Cupcake, Floripa. Vocês sabem que uma das coisas que eu sempre incentivei os meus pacientes, as minhas clientes, as mulheres que passam por mim, a gente tem a tendência de quando a gente tem um problema, seja uma ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão, algum vício, alguma coisa que a gente faz escondido. Quando a gente tem um problema emocional, de ordem emocional, a nossa tendência sempre na maioria das vezes, né? A nossa tendência é sempre fugir, né? Então, por exemplo, a gente tem a tendência de não querer, de fugir mesmo, né? Porque machuca. Então, por exemplo, eu acho que eu tô com ansiedade. Assim, pelo menos com a maioria das pessoas que chegaram em mim. Sei lá, eu acho que eu tô com ansiedade. Aí eu vou lá no Google e pesquiso assim, principais sintomas da ansiedade, né? Aí eu vejo lá que eu me identifiquei com alguns e falo, caramba, eu acho que eu estou tendo esses sintomas, eu acho que eu estou tendo uma ansiedade generalizada, algum pânico ou depressão, alguma coisa que normalmente a gente vai ver sintomas, se identifica e fala, cara, acho que eu tô com isso. Aí a gente desce um pouquinho a página, tem lá, como tratar, né? Busca ajuda profissional, às vezes precisa tomar remédio. Aí tem lá um caminho, né, pra gente tratar. E aí a gente fecha aquilo, né? Por exemplo, a mesma coisa, problema de autoestima. Aí eu vou lá, principais sintomas, o que fazer. E pronto, daí eu começo a fugir daquilo muito, porque uma parte nossa não quer aceitar que tá passando por aquilo. E a gente acaba fugindo, não sei vê se faz sentido pra vocês isso. A gente vai fugindo e nunca mais ouve falar do assunto. A gente vai fazendo aquilo crescer dentro da gente, mas dentro da gente, a gente sabe que tem sintomas, a gente sabe o que fazer, né? Procurar ajuda, a gente sabe mais ou menos o que tem que fazer porque a gente leu, só que a gente não se aprofunda em entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, estudar mais sobre o seu problema. Se o seu problema é ciúme, se o seu problema é ansiedade, é pânico, é depressão, se o seu problema é com a sua carreira, com o seu propósito de vida.
A gente normalmente, faz sentido, gente, isso pra vocês? Que a gente começa, a gente dá uma estudada, se identifica com aquilo, mas a gente não se aprofunda, né? E aí, às vezes, a gente fica só com sintomas, o que eu tenho que fazer pra sair, mas eu não faço, por quê? Porque eu não tenho profundidade, e aquilo ali vai crescendo dentro de mim, a minha culpa vai aumentando, porque, né, eu não consigo agir. E, na verdade, uma das coisas que eu sempre falo para as minhas clientes é: se você tem um problema, não fuja dele. Não coloca ele lá no fundo, né, debaixo do tapete, lá no fundo do baú, porque ele vai crescer. Opa! Saúde, gente. Porque ele vai crescer. Então a gente tem medo de se aprofundar, de encarar de frente, porque a gente tem medo do problema, né? Só que ele vai crescendo dentro da gente. Por quê? Porque a gente foge. Porque a gente não quer ver. A gente tem um lado nosso, aí entra um lado nosso mais infantil, que começa de repente através daquele problema a ter alguns ganhos secundários, né? Tipo, cara, através desse problema eu me protejo. O Bruno já tá rindo aqui porque o que eu tô falando provavelmente tem a ver com a mensagem, né, amor? Você quer cafezinho? Quero. Onde tá essa canequinha? Tá lá. Escondeu? Não, tá lá. Então, eu até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando, amor? E tem um lado infantil nosso, que a gente começa a ver que tem ganhos, de repente, com aquela coisa que parece horrível, mas eu me protejo de algumas situações com aquilo, e daí eu acabo, eu me vitimizo, tenho ganhos, e aí o que acontece? Aquilo ali acaba eu pegando de estimação, um problema de estimação, uma dor de estimação, a gente se acostuma com aquilo e isso se torna enorme e começa a atrapalhar a nossa vida. Então, e aí por que eu tô contando toda essa história? Porque o conselho, você pôs adoçante? Pois. Mentira, amor, você não pôs. Eu pus. Amor, pela sua cara Eu você não pus. pôs. 2 gotinhas, só dá uma mexidinha, por favor. Mentiroso, falou que pôs. Então, por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque a gente tem... Assim, por exemplo, foi o que aconteceu comigo a vida inteira em relação à religião, não, mas a Deus mesmo, a Jesus, a Bíblia, a nossa história, o que a gente estuda aqui, a fé, né? Eu aprendi uma coisa que vocês sabem, eu sempre falo aqui, né? O trailer do filme. Então, o trailer é quando você entra num site e vê ali sintomas, obrigada. Ali você vê sintomas da ansiedade, o que fazer, por que ela existe, o que fazer pra curar. E pá, você morreu com aquilo e fica o resto da vida com aquilo e aquilo vai crescendo. Isso daí você viu um trailer de um filme. Então, e aí você fugiu daquilo. Por quê? Porque você não quis encarar aquilo de frente. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas em relação à fé, né? Então eu ouço um pedacinho da história, que é um pedaço que é passado normalmente de uma forma bem errada, distorcida, rasa, na verdade, sem profundidade. Jesus morreu por mim, Deus está esperando só você dar um vacilo para ele vir com a mão pesada, você é pecador, Jesus morreu por você, né? Você tem que seguir todas as regras, os mandamentos e tudo isso, enfim, a forma como é passado, e eu sinto aquilo ali, eu não quero me aprofundar naquilo, porque, cara, é muito complexo, é muito cheio de regra, é muito difícil. Igual quando você começa a estudar sobre a ansiedade, sobre o ciúme, você vê que, cara, não é tão simples, e aí você não quer se envolver e você deixa aquilo ali de lado. Faz sentido isso, gente, pra vocês? O que eu quero dizer é que a gente só cura quando a gente mergulha. A gente só conhece, a gente só se aprofunda quando a gente mergulha, quando a gente estuda, quando a gente dedica tempo. A gente precisa dedicar tempo para as coisas que a gente quer. A gente tem o hábito de querer que as coisas sejam automáticas, né? Bem-vindos, vocês estão chegando aqui pela primeira vez. Tem alguém que pela primeira vez? A gente está aqui no momento de estudo diário, um devocional que a gente está fazendo há 138 dias já. O que é devocional? Fala pra eles. 4 meses e meio. Devocional é um estudo, né? É um momento da gente, através do estudo, ativar a nossa fé, né? A gente estudar a história incompleta, não só o trailer. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que você não está aqui por acaso.
Se você está aqui porque Deus pediu para te chamar, Deus hoje olhou, talvez Ele esteja te olhando há algum tempo e deu um cutucão hoje e falou, hoje é o dia de você chegar lá e ouvir o que eu tenho para dizer. Então, se você está aqui, é isso, seja bem-vindo, tá? Cara, Deus já tá falando bastante aqui. Deixa eu complementar aí. Só antes do Bru complementar, por favor, soltem coraçõezinhos, envie esse aviãozinho para pessoas que vierem no seu coração, tá? E lembrando que o devocional hoje vai ficar gravado no YouTube, tá? A gente tá gravando ele no YouTube, porque é uma forma mais fácil de vocês... É uma forma mais fácil da gente compartilhar, é uma forma mais fácil de fazer essa mensagem chegar mais longe, né? E é isso. Então, bom dia, Grazi, Evelyn. Ontem meu filho jogou algumas frutas no chão. E eu ia falar, esse é o pecado, Deus vai castigar você. Na hora eu parei e não falei, mas realmente a gente tem essa crença de que Deus castiga. Porque é isso que acontece. Se você... Bom dia aí todo mundo, tá? Eu já vou dar bom dia aí pra todo mundo, mas... Nossa, amor, tá bonita de preto. Gente, tá. Isso daí foi parabéns, tá? Viu, Evelyn? Porque isso, se a gente traz pra inteligência emocional, isso é uma programação que fica na cabeça da criança, que normalmente gera um bug, normalmente gera um problema no cérebro emocional da criança, né? Então, fico muito feliz e é isso que a gente precisa mudar. Essa barreira, ela precisa romper. Porque se a gente já fala, normalmente a gente só escutou isso, esse tipo de frase, ou fala só essa frase e essa frase não explica nada. Então, fico muito feliz aí, tá? Que você sacou essa, tá, Evelyn? Evelyn, né? Sejam muito bem-vindos aí, Lu, top, bom falar com você ontem, Camila, Grazi. Sejam bem-vindos, Deus já tá falando aqui. Bom dia, Lu. A Bruna falou de infantilidade. A gente vai falar hoje sobre ser órfão, tá? O que é órfão em 2020? Nós, em essência de carne, nós somos órfãos. Nós somos órfãos em essência de carne. E a gente precisa entender isso. E Jesus, ele vem para poder esclarecer, para poder resolver. Então, se você está aí pela primeira vez, Bruno e Bruna não tem nenhuma função em religiões, né? Nós apenas somos apaixonados por Jesus. Como nós, no momento mais difícil da nossa vida, foi Ele que resolveu. Nós temos muita clareza disso de forma visceral, não é de forma racional. Nós presenciamos a presença dEle. Então não tem como a gente não transbordar isso, porque Ele encheu o nosso copo e Ele quer encher o seu copo também para você transbordar Cristo aqui na Terra, tá? Porque Ele mesmo falou, a minha mensagem será falada nos 4 cantos da Terra, e eu creio que, como Ele já revelou no meio desses devocionais, através da internet, a voz dEle vai ficar alta. A voz dEle já é. A voz de Deus por nós, ela simplesmente ela é poderosa, fato, mas a voz vai ficar mais alta. Ela vai ficar alta através da internet, porque Deus está levantando pessoas para isso, tá? E Deus usa pessoas. Bom dia, Ju, bom dia, Evair, Roberto. Bom dia. Vamos junto aí. Se você puder aí disparar mais ainda esse dedão no coração. Minha mãe entrou aí? Entrou. Oi, Mari. Você tá aí, mãe? Minha mãe tá lá em Caraguatatuba com meus avós. Não sei se ela tá aí ainda, que tá na função lá. Meus avós estão velhinhos, sabe? Que eu amo de paixão. Semana que vem vou estar lá. Acho que vou fazer o devocional de lá. E direciona também pra gente, tá? Tá aí, mamãe? Minha avó tá aí do seu lado? Fala aí. Minha avó chama Marilene. Se alguém quiser dar oi pra ela, tá? Direciona também esse devocional, porque muitas pessoas estão chegando através de um aviãozinho, através de um stories, de um print, não é verdade? E esses devocionais agora vão ficar gravados no YouTube. Então, se você está no YouTube, se você está assistindo no gravado, seja muito bem-vindo aqui, tá bom? A mensagem de Deus, ela não é uma mensagem de ao vivo nem de gravado, a mensagem ela é. Então, independente de quando você vai escutar essa mensagem, Deus fala no seu coração e ponto final, tá bom? Sempre com muito amor, sempre com muito amor. Evair está aqui comigo, quentinho, é isso aí. E quando o Evair está quentinho, o Evair está num espaço de segurança, o Evair está num espaço de paz. O Evair está num lugar onde a própria mãe dele, né, Ju, protege ele, né? E é isso que Deus faz com a gente, é isso que Ele quer fazer com a gente em 2020. Ele quer que a gente entenda que existe um espaço de descanso. Descansar.
sabe? E a gente aprendeu que a gente muitas vezes não deve nem descansar, que a gente tem que... né? Imagina se eu estivesse lutando na força do braço, quase 140 dias fazendo devocionais todos os dias com a Bruna, a gente já teria cansado. Mas quando a gente deixa fluir, quando a gente deixa o próprio Deus fazer através de nós, pronto, não cansa. Por quê? Porque é Ele que está fazendo, tá? Amém. Bom dia, Rafa. Ó, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero ser eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci para adorar. Eu não quero os aplausos e nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer. Pois só existe um aqui que brilha em minha vida, e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Santo, 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 santo. Essa música é do Daniel Berg, é uma música linda. Cara, não tem essa música no Spotify, essa música é antiga, fazia muito tempo que eu não escutava. Não sei se minha mãe conhece. É do Daniel Berg, tá? E Deus é santo, tá? Santo no dicionário, no grego, é separado. Deus, ele é separado. Por quê? Porque há só luz. Em nós existe trevas. Em nós existe falha. Ai, trevas, que é isso, Bruno? Não me assusta, não é assustar. Trevas é a nossa falha, a nossa natureza falha. É a gente ser escravo em 2020. De quê? De briga, de falar mal dos outros, de vício, de traição. Nós somos escravos em 2020 de muitas coisas, mas chegou a hora de libertar. E Deus vai dar uma mensagem para você hoje e Ele vai te libertar aonde quer que você esteja. Ele me tirou do buraco. Ele me tirou do verdadeiro inferno. Ai, Bruno, mas inferno não é não sei o que lá na frente, embaixo da terra. Eu não sei. Eu sei que em 2020 não existe pior inferno do que você viver no inferno. Tipo, você não morreu, você está vivo, mas você ainda não morreu, entende? Você está escravo, mas você ainda não morreu. Isso é o pior. E chegou a hora dele tirar pessoas da escravidão. Essa é a hora, essa é a geração que merece sair de uma escravidão, assim como foi lá no Egito. É isso, né, amor? Então, pegou a sua Bíblia aí? Vamos pegar a Bíblia aí, vamos orar? Meus sons. E os sons. Uhum. Gente, essa música é um arregaço de amor, não é, gente? Ei, seu domingo vai ser diferente. Amém. Se você puder fechar seus olhos aí, fecha. Se você não puder, tudo bem. Se você não quiser, tudo bem. Fica à vontade. Fica à vontade. Porque o Pai mandou te chamar e Ele quer falar no seu coração. Pronto. Hard checked. Ei, Jesus mesmo falou, ei, ninguém cola na videira senão o Pai mandou chamar. Então se você tá aqui, isso aqui não tem nada a ver com o Bruno e com a Bruna. Isso aqui não tem nada a ver com o Instagram. Isso aqui não tem nada a ver com a funcionalidade live. Isso aqui tem a ver com o Pai vivo que mandou te chamar e Ele quer se apresentar para você aqui hoje. Vem, filho. Vem, filho. Vem, 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 vem. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você nos ensinou a orar dessa maneira porque em Jesus existe toda a autoridade. Pronto. Sem crença, sem ritual, sem burocracia, sem marcar horário. Ele está aqui. Ei, Espírito Santo, fica à vontade. O Senhor já queimou no meu coração hoje de manhã. Fica à vontade para poder falar com seus filhos, para poder falar com suas filhas. Chegou o momento de resgate. Chegou o momento onde pessoas vão sair da escravidão, porque só existe uma solução verdadeira que liberta. Só existe uma verdade que liberta. É sobre ela que nós vamos falar aqui hoje. É sobre ela que o Senhor vai fazer fluir aqui hoje. Neste domingo, neste lugar. E nós estamos muito felizes, é como se fosse o primeiro devocional. É incrível como Deus faz, presta atenção. Você aí na sua vida, com qual projeto você está na mão, que você está cansado, que você está cansada. Ei, coloca Cristo na parada. Nós estamos aqui há 140 dias sentados nessa cadeira todos os dias. Se fosse na força do meu braço e da força da minha esposa, já caiu. Nós não conseguiríamos, nós iríamos estar cansados.
Não projeta nada no Bruno, na Bruna, projeta em tudo no Pai que estás nos céus. E Ele te trouxe até aqui. Quando Ele está presente, Ele faz. Se Deus falou algo no seu coração, já está feito. Não, mas eu não estou vendo ainda. Isso é fé. Por isso que nós falamos e repetimos. Fé é um estado de presença. Fé é você escolher entrar na presença. Aonde é essa presença, Bruno? É na casa ali, na casa A, na casa B? Não, é na videira. É na videira. Em Jesus, para Jesus, por Jesus. Sabe por quê? Todas as coisas foram criadas por meio dele. Todas. Nós vamos amadurecer mais isso, nós vamos aprofundar mais isso, descer mais um nível nisso. E é muito feliz, com muita felicidade que nós estamos aqui. Espírito Santo, qualquer palavra que sair da minha boca a partir de agora, que não seja minha e que não seja da minha esposa, mas que seja direto dos céus. Eu acredito que os céus está estudando com a gente agora. Há uma festa no céu nesse momento, porque pessoas estão escolhendo escutar a palavra num domingo. Estão escolhendo parar de fazer algumas coisas neste momento para escutar a palavra de Deus. Então existe uma festa no céu. Está escrito na Bíblia, nós já estudamos isso. Se apropria disso, se alegre nisso. Não importa a sua situação, se alegre. O Pai te chamou, filho. Como diz um amigo meu. Ô, filho, Deus é top. Deus é Deus, filho. E Ele te chamou. Amém. E nós vamos lá no livro de João, um dos caras da equipe de Jesus, que sempre escreve com muito amor aqui. Ele já começa falando com muito amor no livro dele. Nós vamos lá no livro de João, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Bruno, o que é evangelho? É religião? Não. Evangelho é a boa notícia, só a gente olhar no dicionário. Eu não sabia disso. Ninguém nos ensinou isso. Esse é o problema. Ninguém nos ensinou. Evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia? Boa notícia de Deus para nós. A boa notícia de Deus para nós, Cis, aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos, Londres, é a palavra. A palavra é Cristo. João mesmo começa falando, ei, a palavra, o verbo, é Jesus, irmão. É top, velho. Jesus é top, ó. Livro de João, capítulo 8. Livro de João, capítulo 8, versículo 19. Vamos passar, depois eu vou, não vamos passar por todos não, vamos do 19 ao 20. Pode ler? Se alguém puder escrever aí pra gente. João, capítulo 8, versículo 19 e 20. Jesus, maior homem de todos os tempos, o único que não errou, aquele que venceu a morte. Ai, Bruno, mas você tá repetindo isso demais. Cara, essa é a maior alegria, essa é a minha motivação de acordar, irmão. Ei, vamos se alegrar e vamos repetir da estrela isso. Engraçado. Sabe quando você faz um programa, você entra em loop, normalmente esse loop é problema, né? Mas esse looping de que, ei, repete. Até porque a Bíblia se repete há 2020 anos. Na verdade ela foi escrita em 2016, mas ela foi escrita, na verdade, começou desde lá de Moisés. Ei, a palavra é viva. Só que as letras, as palavras aqui, elas são as mesmas. São as mesmas. Mas como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. E se você não assistiu um vídeo que tem aqui, o impacto da Bíblia, da leitura bíblica, do hábito que a gente cria de ler a Bíblia no cérebro humano, assiste aqui uma pesquisa que foi feita, um estudo por uma universidade americana, que eu esqueci o nome, mostra o quanto que a cura, a libertação, a resgate de pessoas que leem a Bíblia mais de 4 vezes por semana, mais de 3. A partir da 4ª, arregaço de transformação. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus está sendo liberada nesse lugar. E onde Jesus chega, a cura. Aonde Jesus olha, cura, resolve, faz o cego voltar a enxergar. Aonde Jesus vê uma pessoa aqui em 2020, no chão, no pó, como eu estava, ele fala assim, ei, ô cabeçudo, Bruno, jumentinho desgovernado, chegou a hora de eu montar na sua vida, você vai ficar manso. E ele faz assim, ó, levanta-te. Acabou. Vai. É isso que ele vai fazer com você hoje. Bora. João 8, 19 e 20. Então, eles lhe perguntaram. Eles quem, tá? Pera aí, vamos ficar de boa nesse assunto. Os fariseus, tá? Tá rolando um papo entre os fariseus, que eram os religiosos da época, que seguiam a lei perante os homens do lado externo, mas do lado interno eles não cumpriam nada, conforme diz a Bíblia.
Então, não é sobre lei, é sobre o amor de Jesus por nós que liberta. Nós vamos aprofundar isso. E aí os fariseus estão trocando ideia com Jesus. Jesus é a luz do mundo, é assim que começa aqui João. Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Cristo significa ungido de Deus. Jesus era o nome dele, se tivesse cartório ia ficar lá Jesus quando ele nasceu, mas depois ia renovar, Jesus Cristo. Ó, e aí rola um papo entre os fariseus e Jesus, tá? E aí estão perguntando para Jesus. Então eles lhe perguntaram, onde está o seu pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas. Ô gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar aqui, uma pausa. Ô paizinho lindo. Se você tiver uma pasta no seu Spotify, não instrumental com os piano agudo, mas um instrumental assim top, sabe? Assim, quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente vai assim dar uma... A gente tinha tanto em terapia, né, Bruno? A gente tem de música para terapia, mas você não gosta dessas músicas de terapia. Sabe um piano agudo? Se tiver alguma coisa assim mais, sabe? Mais... Entrou essa aqui sem querer, ó. Manda pra mim, por favor. Não as músicas de dormir também, não. Então, de terapia é de dormir, amor. Que Deus possa abençoar aí o seu coração, que você possa ser usado ou usada por Deus pra me mandar, tá bom? Tô precisando de ajuda, vai. Então vai, eu vou ler de novo, amor. Bora. Então eles lhe perguntaram, onde está o seu pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Eita! Presta atenção numa coisa, rapidamente. Jesus, ele fez o ministério dele, né? A missão dele, o propósito dele na terra, né? Em quantos anos? 30. 3, né? 3 anos. 3 anos e meio e tal. E aí, você vê que aqui, mais uma vez na Bíblia, aparece assim, ó. Porque ainda não havia chegado a hora, ninguém o prendeu ele. Presta atenção. Poderiam já ter prendido Jesus muito antes de quando realmente prenderam ele. Através da traição de Judas. Mas não tem nada a ver com Judas. Deus só permitiu ali, mas já estava fazendo parte do plano. Então entenda, nada acontece nessa vida por um acaso. O máximo que a gente pode falar aqui é Deuscidência, sabe? Deus está no controle de todas as coisas. Acredite nisso. Ele é onipotente e onisciente. Nem o capeta desgraçado do lado da esquerda aí da espiritualidade, ele é onisciente. Ele não consegue ler os seus pensamentos. Deus consegue. Na verdade, antes de chegar aos pensamentos da sua cabeça, ele já sabe. Ah, Bruno, então não preciso abrir minha boca. Se Deus já sabe, não, ele quer ouvir sua voz. Porque ele criou você para falar com você. Ele criou eu e você para trocar ideia e não ficar rezando, orando de uma forma decoreba, como eu fiz durante 30 anos da minha vida. Ensinaram a gente a isso. Mas quando a gente vem para a Bíblia, porque também não ensinaram a gente ler, até porque era difícil de ler. Na verdade não era difícil, se alguém já tivesse levantado as mãos lá, claro que teve as pessoas que conseguiu, que tiveram boas instruções, mas a maioria dentro que a gente percebe na nossa vida não tiveram. Mas quando a gente vem para a palavra, a gente vê isso lá no livro de Gênesis. Deus fez a gente para que a gente converse com Ele. Por isso que Ele fez imagem e semelhança. Então, porque ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado a sua hora. Então, meu irmão, se não chegou a hora do que você tanto quer, porque não é o momento. E se aconteceu alguma coisa de ruim que está fora do seu controle, entenda que o Pai está no controle. Porque se ele não tivesse no controle, Jesus já teria sido preso, por exemplo, aqui. Porque eles tinham esse poder, né, na época, isso? Os fariseus tinham esse poder de prender. Isso. Porque ele deve ter... Os fariseus religiosos lá, os caras que seguiam a lei, mas na verdade não seguiam nada, eles eram fechados, alguns ali com Roma, tinha muita corrupção já. Você acha que corrupção é só em 2020? Tinha, desde o início, desde a queda do homem tem corrupção. O homem, na verdade, a carne do homem é corrupta, mas essa é uma outra história. Jesus poderia ter sido preso aqui e não foi. Roma poderia vir alguém lá de Roma e prender ele, lá o Pilatos, alguém que trabalhava com Pilatos. Mas o que eu quero dizer para vocês? A Bruna começou falando com vocês hoje, já usada pelo Espírito Santo, sobre infantilidade, né? Jesus, ele começa aqui, ó, falando assim, ó, entenda uma coisa, o que Deus queimou no meu coração hoje, fala logo, Bruno,
é que em carne, se eu nasço e sigo a minha vida do jeito que todo mundo segue, nós somos órfãos. Nós somos órfãos em 2020. Na verdade, graças a Deus, eu não sou mais, eu não sei você. Mas o mundo está órfão. Está, não é. As pessoas, nós quando nascemos, durante 30 anos da minha vida, quase 32 anos da minha vida, eu vivi como órfão. Como que você vem vivendo a sua vida? Como órfão. Em 2020 nós ainda temos milhares de pessoas órfãs. Aí Jesus ele começa assim, ó, e vão amadurecer o órfão. Isso é muito forte. Hein? É muito. Eu sou a luz do mundo. Jesus ele começa aqui no versículo 12, ó, presta atenção aqui, vem comigo, deixa qualquer música aí, ó, vem comigo. A música, tudo bem. Ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Ou seja, na falha, tá? Não tem crença em cima de trevas não, tá? Na escravidão. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz é minha, sua ou de Jesus? De Jesus. Aqui, ó. Terá a luz da vida. Ou seja, quem me segue terá a luz da vida. A luz não é sua. Ele já fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Talvez te ensinaram de que você é luz. E não, a luz não é sua. A luz é daquele que te criou. E nossa carne, ela é corrupta. Nossa carne é caída. Se a gente não cola na videira, que é aquele que sim, ele é a luz do mundo, vai ficar muito difícil a gente viver. E aí, como que eu vivo em 2020? Como órfão. O que é um órfão, em essência? Vai. O que é um órfão? Vamos pegar as criancinhas lá, dor no coração. Como que é o órfão? Me ajuda aí, gente. Fala comigo. Criança, normalmente, a órfã, ela foi abandonada pelos pais. Ou perdeu algum dos pais. A órfã é uma pessoa que não tem os pais, né? Que são como se sente um órfão? Abandonado, rejeitado, excluído, injustiçado. Depende. Eu me senti injustiçada. Isso. Que mais? Se sente... Se compara com todo mundo. Eu não tenho pai, todo mundo tem pai. Gente, presta atenção comigo aqui. Como eu queria que você estivesse presente. Preciso ouvir vozes aí. Como que é um órfão, amor? Eu falei, amor. Mais, vai, repete. Ué? Repete. É esquisito, né, gente? Às vezes, o Bruno... Repete! Vamos lá, porque a mensagem de hoje é assim. Chegou o momento de você sair daqui desse devocional acreditando 100%. 100%. Entregue o controle para o seu pai. Você precisa conhecer o pai. O órfão, ele acha que ele não Deus tá, falou então assim, Bruno... Pera só rapidinho. Deus falou assim, Bruno, fala lá no devocional. Existem pessoas... Deus falou isso de manhã pra mim. Existem pessoas lá que ainda se comportam como órfãos. Existem pessoas lá que se sentem órfãos. O que é um órfão em essência? O órfão, normalmente, ele não confia nas pessoas. Ele vive com medo de ser abandonado. Ele vive achando que ele não é suficiente. Ele vive se sentindo triste, né? Como sua mãe falou aí. Ele vive... Às vezes, ele pode se tornar uma pessoa... que abandona as pessoas por tanto medo de ser abandonado. Ele é a própria pessoa que repele os outros, sabe? É a pessoa que se sente sozinha, que acha que não tem com quem contar, que não pode confiar em ninguém, porque as pessoas mais importantes da vida dela, ela não pôde contar com elas, né? Então... Que isso, amor? Falta carinho. Amor, carinho, falta atenção, insegurança. Falta segurança. Carente. E como dependente normalmente das pessoas. Ou ele é dependente das pessoas, ou aí deve ter a parte terapêutica, eu fico aqui o dia inteiro falando do órfão. Ou ele é dependente das pessoas, ou ele repele as pessoas. Revolta. Revoltado, ele se sente perdido. E ele se sente perdido. Gente, ó, tudo isso que nós falamos aqui não é como a gente às vezes se comporta em um determinado dia, ou em determinado ano, ou em determinado anos, ou ainda você que entrou aqui, ou que tá assistindo no gravado no YouTube, se sente assim talvez, mas chegou um momento que você vai sair daqui diferente. Ou todo dia. Isso. Por que que o órfão se sente dessa maneira? Por que que uma criancinha bonitinha, imagina Davi órfão, misericórdia. Por que que ele se sente órfão? Porque ele ainda não entendeu que existe um pai maior. Porque ele não tem um pai. Eu vim da área de exatas. E a Bíblia é exata. Deus mostra cada dia pra mim. Ei, o meu amor é exato. O meu amor é claro. O meu amor é exato por você.
O órfão se sente dessa forma inteira que a gente falou aqui, porque ele não tem um pai. Podemos estar rodeados de pessoas, mas sentimos sozinhos. Isso. Às vezes você tem um trabalho, às vezes você tem uma grana, às vezes você tem pessoas rodeadas, como a Rafa disse. Às vezes você até tem um pai e uma mãe aqui na Terra, mas você se sente órfão. Isso. Mas o órfão, eu queria que vocês entendessem uma coisa. O órfão que eu estou falando neste lugar. Jesus, ele falou, não fale que você tem um pai, entre aspas. Está escrito na Bíblia. Não fale que você tem um pai, entre aspas, aqui na Terra, porque você só tem um pai. Esse pai está nos céus, ele é celestial, ele é divino. Ele fala isso não pra gente desmerecer os pais aqui, não, porque até porque ele fala também, ele ensina também, princípio, honre seu pai e sua mãe, mas veja, presta atenção, se você a partir de agora, se você se deparar num dia difícil, se você se deparar num dia que você está se sentindo com qualquer coisa ruim dentro de você, você tem que falar pra você mesmo, eu não sou órfão, eu não sou órfã, sei lá se é assim que fala quando é mulher. É órfã. Órfã. Eu não sou. Desculpa, não sei se é assim, tá? Eu não sou. Você tem que falar isso pra você. Você precisa se desafiar nisso. Porque vai ter dia ruim. Mas como o próprio no livro de Jó fala, eu amo essa parte. Mesmo que uma árvore seja cortada, ao cheiro das águas ela vai brotar novamente. Então se você tem um pai, já é. Ele nunca vai deixar de ser seu pai. Deus nunca vai deixar de ser seu pai. Estourou tudo aqui. Ele não vai deixar de ser seu pai. Vocês estão pegando isso daí? A Cid já pegou, check it. Então é assim, você não é órfão. Só que existe milhares de órfãos em 2020. Só que às vezes a gente se coloca como órfão. Mas é isso que eu tô falando. Chegou o momento da gente não se comportar mais como órfão. Eu sei que isso muitas vezes parece confuso, porque até aqui na história mostrou muita confusão pros fariseus, pras pessoas. Jesus trocava ideia com as pessoas. E se você ler aqui do 12 até o 20, você vai ver que existe uma série de dúvidas na cabeça das pessoas. E talvez você ainda esteja nessa dúvida. E eu quero te dizer aqui novamente. Você tem que falar isso pra você. Olhando no espelho. Depois você sai desse devocional. Ei, Bruno, eu não sou órfão. Você não é órfão. Aponta o dedo no seu olho. Eu não sou órfão. Se eu não sou órfão, o que eu sou? Se eu não sou órfão, o que eu sou? Amado. Se eu não sou órfão, o que eu sou? No simples. Filho. E se eu sou filho, eu tenho o quê? Um pai. Um pai. E aí perguntaram pra Jesus então. Talvez você tenha ainda essa dúvida. É normal, tá? Nem se cobra, que é normal ter essa dúvida. Jesus, então onde está o pai? Eu vou ser o fariseu aqui, tá? Você responde lá. Onde está o seu pai, então? Já que você está falando tanto do pai. Porque Jesus, ele vem falando que ele tem um pai. Que ele tem um pai. Que ele tem um pai. E que ele vem falar sobre esse pai. E aí eu pergunto, Jesus, aonde está o pai? Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Ponto. Então Jesus está falando aqui mais uma vez, se você quer conhecer o pai, Bruno, se você quer conhecer o pai, Bruna, se você quer parar de ser órfão, se você quer parar de se sentir e se comportar como órfão, cara, esse é um resumo geral, brother. Cara, eu fiquei muito feliz, quase eu dei estrela lá na Sala Cássia, a nova aliança que Deus está fazendo conosco em 2020. Presta atenção. Se você quer conhecer, parar de se comportar como órfão, olha pra mim, cola na videira. Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se vocês conhecessem a mim, ou seja, se vocês conhecessem a Jesus, também conheceriam o pai. Então o que acontece? Jesus, ele tá colocando uma condição aqui pra gente. Pra deixar de ser órfão, Bruno, você precisa olhar pra mim, pra videira. Pra deixar de ser órfão, Bruno, você precisa entender que você é só um ramo. E que colado em mim, que sou a videira, você vai receber toda a nutrição que você precisa. Você vai receber todo o amor que você precisa. Você vai receber toda a paz, mansidão, domínio próprio que você precisa. Para você viver na terra, como no céu. Ponto. Amém. Chegou o momento de você sair daqui sabendo que você tem um pai. E acima de tudo, sentindo filha. E sentindo amado, né? Um filho. pai que ama, que te aceita, que te perdoa. E aí é daí que vem o nosso amor, a nossa aceitação, o nosso perdão. Isso, se você quer ter amor próprio, entenda que você é filha de um pai celestial. E se nós estamos falando de um pai celestial que é onisciente e onipotente, a abundância está nele, não está em ninguém, nem em você. A
A abundância está nele. O amor próprio vem dele. Se você quer ser amado na força do seu próprio braço, você já caiu. Cara, eu vejo isso no resultado das minhas alunas. Desde que eu entendi isso, as minhas alunas do autoestima têm um entendimento totalmente mais profundo e resultados totalmente mais profundos do que antes, quando a gente ficava só na parte teórica do amor próprio. Com certeza. Né? Quando a gente traz Deus pra parada, quando a transformação acontece. Quando eu trago, vamos lá, quando eu trago o Pai. Deus, ele é trindade. Deus, ele é Pai. É como 3 pessoas, gente. Ele é um só, mas ele é triuno. Então, é assim, se você tiver várias dúvidas em relação a isso, a gente pode tirar dúvida um por um, mas vai chegar um momento que Deus vai olhar pra sua cara e falar assim: ei, para de querer entender tudo, viva. Ei, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Por isso que fala Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou Espírito da Verdade. Pronto. Em 2020 ele está aqui, nós somos templo dele. O Espírito nos controla, o Espírito prepara esse devocional, é ele que está falando nesse lugar. Mas Jesus, ele está dando uma condição: ei, se você quer conhecer o Pai, se você quer parar de ser órfão, olha para mim. E olhar para Jesus é o quê? Permanecer na videira. Só que você precisa entender também por que é Jesus, né? Quando Deus fez o homem, Deus pensou, sentiu e desejou. Pensou, sentiu e desejou. E na hora que ele fez o homem, ele fez um homem mais semelhança dele, então ele fez um homem 100%. Bom dia, Kim. E aí o que acontece? Check it. Quando houve a queda do homem, o homem voltou a ficar... o homem foi para 1%. E quando Cristo vem, ele está falando assim: ei, se você aprender de mim, se você estudar sobre mim, se você decidir colar na videira, eu vou levar vocês até o Pai. Ele fala isso o tempo todo. Até o reino, que é onde está o próprio Pai. Nós iremos para lá, em nome de Jesus. Mas enquanto nós não iremos, nós já vivemos o reino aqui, nesse lugar, nesse devocional. Viver na terra como no céu. E viver como? Como filho, e não como órfão mais. Chegou o momento de você não viver como órfão. Tá triste, você tá sendo órfão. Tá deprimido, tá sendo órfão. Tá perdido, tá com raiva. Qualquer sentimento ruim, você tem que se desafiar. Eu vou dizer isso de novo. Olhar para você e falar assim: eu não sou órfão, eu sou filho de um Deus que é Pai. Nossa, que lindo. E Cristo me religa a Ele, Cristo me leva até Ele. Você pode testar isso. Eu trabalhei quase 15 anos com software, desenvolvimento de software, com tecnologia no mercado financeiro. Presta atenção. Você tem 2 soluções na sua mão aí. Nós estamos entrando numa reunião, eu tô querendo prestar um serviço para você, que é meu cliente. Por exemplo, o Kimi, né, que é comercial. Estou apresentando uma solução para vocês, 2. Uma solução é assim, ó: testa você entrar na presença do Pai na força do seu braço. Testa. Faz isso. Beleza. Eu já fiz isso e nem quero fazer mais. Porque não funciona na minha visão, dentro do que eu vivi. Você precisa ter a sua conclusão. Ninguém tem o direito de dizer. Agora eu vou te dar uma outra solução. Entra na presença de Jesus. Cola na videira. Vem aqui para os devocionais. Vamos estudar. Faça o seu devocional em casa. Converse com Jesus. Jesus, faz em mim. Me ensina. Conversa com Ele ao longo do dia. Aí sim você vai sentir a presença do Pai, porque Ele leva você até o Pai. Amor. E na hora que você testar... Eu tô terminando aqui, amor. Sim. Na hora que você testar essas 2 coisas, você vai tirar a sua conclusão. E vou te falar, sabe quem te convence? Não é o Bruno. Me tira desse lugar. Não é a Bruna. Tira ela desse lugar. É o próprio Deus vivo, o próprio Pai, falando assim, ó: vem. Vem que eu já tenho uma festa pronta para você. Eu tenho um jantar pronto, eu vou te dar uma roupa nova, eu vou te dar uma sandália nova. Sabe por que está escrito isso na Bíblia? Porque Deus está falando: eu quero te dar uma vida nova. Não mais de órfão, mas de filho, de filha. E quando você se sente assim, o próprio Davi falou no Salmo 131, que eu nunca estudei esse salmo, foi essa semana. Quando uma criança termina de mamar, ela se sente em paz, protegida, segura. Por quê? Porque ela é filha. Ela não precisa mais de nada, porque ela é filha. Às vezes você está querendo ser o top no mercado financeiro, às vezes você está querendo ser o top no seu trabalho, às vezes você está querendo um monte de coisa externa, está esquecendo da coisa essência sua, de viver a sua essência. Então esquece o externo, vive a sua essência. E quando você vive a sua essência, o externo acontece. A própria videira fala isso. Eu vou dar fruto, mas primeiro vem em mim.
O passo é nosso, vem em mim. Cola aqui na videira, como diz o Marcão, me ajuda. Deus, coloca um super bônus, porque eu não quero mais descolar dessa videira. Vocês entendem isso? Fala aí, Bruno. Não, uma coisa importante é que, por exemplo... Pode ficar aqui, tá? A gente, às vezes, né? A gente tá estudando aqui, tá, há 4 meses e meio estudando diariamente, então isso é um trabalho até espiritual muito forte, mas cerebral também, né? Da gente construir um caminho neural, de buscar esse pai o tempo todo, né? De saber que a gente não é órfão o tempo todo. Só que a gente vai se sentir órfão muitas vezes. Eu me sinto órfão muitas vezes. Só que o tempo entre o sentimento de ser órfão e eu lembrar que eu tenho um pai, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais intimidade eu tenho, esse tempo se torna cada vez mais curto. Isso. E eu acho importante falar isso porque a gente ouve, especialmente, tá? Eu sei que muitos de vocês passam por isso. As pessoas falam, mas você não é cristão, você, nossa, Jesus não te transformou, Deus não sei o que, você tá sentindo isso? As pessoas cobram muitas vezes da gente, que tá colado na videira, de que a gente tenha comportamentos perfeitos, né? Isso é real, mas eu não gosto nem de falar sobre isso, porque isso é religiosidade. Não, o que eu tô querendo dizer é que só a gente sabe o efeito que isso tem na nossa vida, de que a gente vai continuar errando, de que a gente vai continuar se sentindo órfão muitas vezes, só que a gente escolhe quanto tempo a gente vai se sentir assim. Mas vou falar pra você, eu não me sinto mais órfão, não é sobre isso mais. A questão é a seguinte, o filho, ele às vezes desgarra do pai. O ponto aqui é o seguinte, não é mais órfão, nós somos filhos de Deus. Agora, às vezes, o filho dá uma separada do pai. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente entra em comparação, a gente entra o próprio em pai falando, o filho se perde, mas ei, cola em mim. Agora vou dizer pra você como a gente não descola mais. Como você não vai mais se sentir descolado da videira. Não é que você não vai errar mais. Para de dizer, porque nós somos imperfeitos. Isso tudo que a Bruna falou, a verdade, acontece. Mas se a pessoa chegar pra mim, graças a Deus não acontece isso comigo há anos. Se ela chegar, eu vou deixar ela falando sozinha, porque isso é religiosidade. Eu vou dar uma estrela com ela, eu vou dar um abraço nela, pronto. Presta atenção. Não acontece com você, mas acontece com muita gente. Eu sei, acontece, mas é o seguinte, você tem que entregar amor pra essa pessoa. Não entra em pauta disso, porque isso é religiosidade. A pessoa tá sendo religiosa, ela tá julgando, pronto, o religioso é que julga. Vamos lá, vem junto aqui, Não tem espaço pra isso. A verdade liberta, lê pra gente aqui, o 31 e o 32. Aqui, Oxe, você tá em outra parte. Pera aí, amor, calma. Então Jesus... Não, aqui, Só... o 31? Amor, só o se vocês até o libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ei, as emoções existem, sentir é normal, mas a fé, quando nós decidimos entrar na presença, não é mais sobre o que eu vejo e nem sobre o que eu sinto. Se alguém quiser ler esse livro Ego Transformado, que já mandaram ali, foi a Lu Mayuma, leia esse livro, você vai entender Ego Transformado. Que não é mais sobre o que você vê e nem sobre o que você sente, é sobre o que você acredita, é sobre que você tem um pai. E se você tem um pai, ele vai resolver pra você. Se você tem um pai, ele vai dar discernimento pra você. Se você tem um pai, ele vai dar sabedoria pra você. Se você tem um pai, ele vai dar tudo o que você precisa. Não importa o que você tá sentindo, não importa o que você esteja vendo. Não tô nem mais aí pra isso. Eu falo isso pra mim. Agora você faz isso se você quiser. Tá bom, gente? Sabe a parte, o versículo muito falado, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Falta uma coisa antes. É igual qual que é aquele que a gente... Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, qual que é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ponto. Então. Sempre eu ficava louca, hein? Que caminho, verdade e vida, cara prepotente. Sempre tem uma vírgula, sempre tem algo a mais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, ou seja, chega até perto do Pai, senão através de Cristo. Agora olha essa daqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que vem antes? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Nós somos discípulos de Deus aqui há 140 dias, juntos. Você acredita nisso? Discípulo de Jesus. Sabe por quê?
Porque nós decidimos permanecer na palavra. E o que é permanecer na palavra? Então, meio que quem trabalha com TI sabe. Para conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O que é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E está colocando uma condição antes. Para você conhecer a verdade e ela te libertar de qualquer problema, ou seja, para ela resolver qualquer problema seu, você precisa permanecer. Na palavra. Se você permanecer, você recebe a solução como consequência o resultado. Permanecer na palavra. Permanecer na palavra é estudar a palavra. Permanecer na palavra é Permanecer estudar e praticar. Isso. E aí quando você estuda, Isso. você pratica. Quando você estuda, você pratica. Se você estuda alguma coisa e você não pratica, você está com obesidade mental. Você está com obesidade cerebral. Você precisa praticar isso. Aliás, a Bruna vai ajudar semana que vem uma mulherada aí que, mano, chega de aprender, agora chegou a hora de botar em prática, e vai voar. É escolhida, é 12 porque existe um propósito de ser 12. Quem tiver aqui vai saber. Ei, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Para você conhecer a verdade e ela resolver sua vida, você precisa permanecer na palavra. E a palavra é Cristo, é a videira. É a videira. Ah, Cis vai estar na mentoria. Yeah. Vai estar. Muito bom. Vai voar. Cis, tô feliz. USA, Flórida, Então, quando eu permaneço na videira como ramo, reconheço que sou um ramo, às vezes é difícil a gente reconhecer, né? Porque às vezes o homem quer ser a videira, esse é o problema. Quase 30 anos da minha vida eu quis ser a videira, eu mesmo dou resultado, eu só quero resultado, performance, comparação, resultado, performance, 1-0 pra mim, 2-0 pra mim, 10-0 pra mim, 100-0 pra mim, eu ganho. Ei, se você tá aqui, Jesus te trouxe até aqui pra te falar, não é mais sobre você e nem sobre eu, é sobre Ele, o Cristo. Ele já venceu há 2020 anos. Nada do que você possa fazer agora vai fazer com que mude o que Ele já fez. Então o que eu quero te dizer, na prática, tá? Se você tem uma bucha aí na sua mão, eu tenho uma porta de bar, né? Que a Bruna sabe que é a pornografia. E foi um problema na minha vida desde a adolescência, tá bom? E isso gerou várias consequências de prostituição, de traição e de... Enfim, um mundo sujo no mundo sexual, tá? O que acontece? O que Cristo me ensina é de que quando vem a vontade, porque o desejo, ele é do homem e da mulher, ele existe. Eu já estudei sexualidade, vamos ter mais uma outra imersão de sexualidade, se Deus quiser, em agosto, lá com a Andréa Vargas. O desejo, ele acontece, é natural. Deus fez a gente para ter desejo, só que entre marido e mulher e tal, família, enfim. O que eu quero te dizer? Na hora que vier o desejo, na hora que vier a bucha na sua mão, você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar... Cortou aqui. Olhar para Cristo. E para você olhar para Cristo, você precisa ler o livro Ego Transformado, tá? Porque você precisa se esvaziar das suas necessidades. Porque a minha necessidade é o quê? Eu quero sexo. Muito. Eu quero o quê? Pornografia? Muito. Você quer o quê? Bebida? Muito. Quer cigarro? Muito. Quer falar mal dos outros? Muito. Quer comprar? Quer comprar? Muito. Quer ficar se comparando com os outros? Muito. Quer ficar no Netflix comer? Muito. Entende isso? Então, para isso, eu preciso saber que não é na força do meu braço. Eu só preciso virar e olhar para o que Jesus fez. E quanto mais você permanece na videira, mais você vai conhecer a videira. Quanto mais você permanecer na palavra, ou seja, quanto mais você estudar, mais você vai viver. E esse viver não é mais para sua carne. Esse viver é para Ele. Entende isso, pelo amor de Deus. O Espírito Santo faz as pessoas entenderem, em nome de Jesus. Isso me libertou, irmão. Isso me tirou do pó, das trevas, do lixo. Bruno, que exagero você. Você não sabe de nada. O problema é que a gente não aceita. Que muitas vezes na nossa vida a gente vive que nem um lixo. E chegou o momento que um Pai que estás no céu está falando para você: ei, você é amado, você é aceito. Muda lá pra gente. Você é transformado. Deixa eu transformar a sua vida. Deixa eu dizer quem você verdadeiramente é. Oi, aconteceu alguma coisa aí. Deixa eu te dizer quem você é verdadeiramente. Deixa eu te dizer quem você é verdadeiramente. Vamos orar aqui junto. A Bruna tá botando uma música pra gente aqui, pra gente se conectar e você sair desse devocional acreditando, querendo dar estrela como filho e não mais como órfão. E não mais como órfão, deixa nessa daí. Ai, que legal, Lu. Eu escolho colar na videira. Olha, Cristo escolheu ir pra cruz. Cristo desejou ir pra cruz por mim e por vocês.
Ele escolheu isso. Sabe por quê? Pode deixar aqui. Eu tô aqui, amor, Sabe eu não por quê? vou. Sabe por quê? Deixa eu me concentrar aqui com eles, amor. É sério, por favor. Às vezes a gente se desconcentra aqui, gente. Ô Jesus, fala no coração do seu filho e da sua filha. Nós acreditamos que o maior amor da história é Cristo. Presta atenção nisso. Quando você tiver vontade de ser órfão, de viver como órfão, olha para a cruz, olha para o que ele fez. Sabe por quê? Porque ele foi para a cruz desejando, não a cruz, desejando você, desejando a Bruna, desejando o Bruno. Presta atenção nisso. Presta atenção. Me esvazia de mim. Fala você aí do outro lado. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de mim, das minhas necessidades, para você transformar a minha vida. Ei, quando ele criou a Bruna, quando ele criou o Bruno, quando ele criou a Ari, o William, a Mari, a Luciana, a Jussara, o Kimura, ele falou assim: você é muito bom. Ô Bruna, quando Jesus criou você, ele falou assim: ô Bruna, você é muito boa. Foi assim que Deus nos criou, falando: você é muito bom, você é muito boa. Ei, o Pai que estás nos céus está falando que você e eu somos muito bons. Só que você só vai conseguir viver isso se você verdadeiramente entregar o controle para Ele. O chamado dele é diferente do seu chamado. O plano dele é diferente do seu plano. E o plano dele, o chamado dele é melhor. Mas o mais louco de tudo, sabe qual é? É você se sentir como filho em 2020. É você se libertar. A verdade liberta. Para isso você precisa permanecer. Você quer dar os últimos recados aí pra gente? Check it. O devocional vai ficar gravado, tá, gente? Lá no YouTube. Daqui a pouquinho a gente sobe lá e deixa o link aqui pra vocês na bio. E, por favor, compartilhe com as pessoas que vierem no seu coração. Quem quiser fazer um print, amor, vem com print. A gente deve pegar eles, eu não sei como é que vocês estão aí, né? Tipo, de supetão, print. Vai. Tipo, às vezes você tá chorando, às vezes você tá quebrantado. Eu no seu lugar já estaria dando estrela. A gente consegue fazer coisas ao mesmo tempo hoje em dia. Eu não. Consegue, sim. Não, eu não. Ainda não. Se um dia eu vou conseguir E é ser. isso, gente. O que Então, mais me importa é ser filho de Deus. Check it. Esse devocional vai ficar no YouTube. Por favor, vai lá. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Compartilhe no WhatsApp. Tem pessoas que não têm Instagram, mas que precisam receber essa mensagem do dia de hoje. Compartilhe no seu Instagram, no seu WhatsApp. Não para uma lista gigante. Com pessoas que Deus colocar no seu coração. Tá? Tá de boa. Porque Deus já disse que é. Então se Ele disse que é, já tá feito. Espírito Santo, abençoe esse domingo. Check it. Que todo o amor de Cristo na cruz seja transbordado no seu coração, seja colocado no seu coração, e que você possa entender, na hora que você estiver começando a se sentir órfão, ou se você ainda está órfão, olha para Cristo. Ele é suficiente. O que Ele fez já é, senão a gente anularia tudo que Ele fez. Presta atenção. Ele, quando Ele fez assim: check it, tá feito. Eu chorei para você sorrir, Bruno. Eu sofri para você desfrutar. Viva na terra como no céu, eu vou te usar. Pronto, ô Kimura, eu vou te usar. Eu vou te entregar todo o amor do mundo, da história para você. Você é meu filho, você é minha filha. Isso muda tudo, absolutamente tudo. Para mim foi o que me curou das minhas piores merdas. Então a solução tá na sua mesa. Agora é o livre-arbítrio seu. Acreditar ou não acreditar. Trocar ideia com Deus, com seu pai, ou não trocar ideia com seu pai. Sempre através da videira. Pronto. O livre-arbítrio é esse. Você é livre. Faz o que você quiser. Que o Espírito Santo possa tocar algo novo no seu coração. Bom domingo, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo.